Sétimo ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Alice e vim conversar com vocês sobre domínios naturais, espaço geográfico e paisagens culturais da região Centro-Oeste hoje. Você me acompanha? Para começar, vamos ver onde que está esse conteúdo dentro do seu material didático, lá no volume 3, o capítulo é o 9, região Centro-Oeste, o nosso tema, domínios naturais, espaço geográfico e paisagens culturais, lá entre as páginas 36 até a 46. E para a gente começar, olha só, nosso primeiro item aqui em cima diz assim, ó, região centro-oeste do Brasil apresenta uma grande diversidade natural. Sabe por quê? Porque lá a gente vai encontrar, por exemplo, a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Além disso, ela vai mesclar paisagens do Pantanal com o Cerrado e com a Amazônia, formando um mosaico incrível de paisagens, como, por exemplo, essa aqui, a planície inundável do Pantanal. Só que, olha só, apesar de anos de história da região centro-oeste, no final do século XX foi que houve as principais modificações nessas paisagens, como, por exemplo, essa que a gente vê aqui, ó, que é uma área de plantação e que vem destruindo, claro, com a natureza por meio do desmatamento. Em seguida, a gente vê aqui uma análise que a gente deve fazer sobre a relação entre a ocupação humana da região centro-oeste e o seu meio natural, né? Como que o homem ele pode exercer a sua atividade sobre o meio natural, né? Na imagem é possível a gente ver essa influência por causa dessa transpantaneira, que é a estrada transpantaneira que passa por parte do trecho da planície lá no Pantanal, como a gente pode verificar nessa imagem. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre a evolução da região centro-oeste. E a construção de Brasília na década de 60 foi fundamental para incrementos econômicos. Goiás, por exemplo, cedeu parte do seu território para o Distrito Federal, né, que lá na frente, lá em 1988, perdeu porção do seu território também, né, Goiás, no caso, para o novo estado do Tocantins. E o Mato Grosso, em 1977, foi dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre população. E olha só, a região centro-oeste é composta de 3 estados, Mato Grosso do Sul, Goiás e Brasília, tá? Lembrando que Brasília é independente, é a nossa capital nacional. E Goiás tem 7,5 milhões de habitantes, seguida pelo Mato Grosso com 4 milhões de habitantes. Tá? E aqui nós temos o seguinte, a população dos 3 estados mais o Distrito Federal somam um total de 16 milhões de habitantes. E esse crescimento se deu a partir de 1960, porque até então eram apenas 2,6. Agora a gente vai precisar saber por que foi a partir de 1960. Mas antes disso, eu vou te mostrar um gráfico que mostra a população da região centro-oeste e como que houve esse incremento populacional, justamente por causa das atividades produtivas, como, por exemplo, a expansão da fronteira agrícola, que trouxe mudanças muito grandes para o território da região centro-oeste. Depois disso, a gente vai falar um pouquinho sobre domínios naturais e o espaço geográfico e as suas paisagens culturais. Para começar, os domínios naturais, e vamos começar por aqui, ó, domínio do Cerrado e da Amazônia. Veja só, o Cerrado compõe a maior parte da região centro-oeste, com um clima tropical e com um período do ano muito chuvoso e o outro mais seco, que é o inverno. Então, lá no período do verão, no Cerrado, nós temos um índice chuvoso bastante grande. Já no inverno, ele vai ser bem pelo contrário. E essa é uma característica do clima tropical nesta região do Brasil. Já a floresta amazônica, ela está situada no norte do estado do Mato Grosso e, é claro, a diversidade de espécies neste ambiente, nessa região, é muito grande e é claro que é uma região densamente florestada e com uma umidade bastante grande. Já aqui nós temos as faixas de transição e o bioma do Pantanal. O Pantanal se caracteriza com uma planície inundável, por exemplo, como a gente viu nas imagens anteriores, onde nós temos a Transpantaneira, por exemplo. Grandes rios drenam essa região, né? Então, um relevo plano, mas que tem uma drenagem muito grande, porque tem rios de grande volume de água. E é claro que uma parte do solo é inundado no período de chuvas, tá? Então, fica aí a ideia para vocês das planícies inundáveis.
Depois disso, a gente vai mostrar umas imagens para vocês. E a primeira delas aqui, ó, são lagoas salinas que se formam nas épocas de cheia no Pantanal. Depois, uma paisagem típica do Cerrado, no município de Alto Paraíso, tá? Uma imagem típica, por quê? Porque a gente está vendo árvores de pequeno porte, né? As gramas secas e, é claro, essas árvores espaçadas. E aqui nós temos uma vista aérea da foz do Rio São João da Barra, tá? Que é uma paisagem comum da Amazônia, com uma vegetação bastante densa e com uma umidade bastante alta também. Depois disso, eu vou falar para vocês sobre a apropriação da natureza, como que isso se deu. Nós precisamos pensar principalmente na mecanização da lavoura e também na questão dos solos do cerrado, que de modo geral eles são com a baixa fertilidade natural, ou seja, eles não têm uma produtividade grande. Mas é claro que para melhorar isso tudo foram utilizadas técnicas adequadas que foram desenvolvidas para isso. A partir do ano de 1970, houve vários fatores políticos e econômicos que incentivaram, tá, a imigração para essa região. Tá? E com isso o desenvolvimento, sobretudo, das lavouras, né? A região agrícola. Foram também investidos muito em sementes e tecnologia, como, por exemplo, as sementes geneticamente modificadas. Além disso, também houve o uso de técnicas adequadas para a adubação do solo, né? Como a adição de calcário, por exemplo, que vai colaborar para a produtividade. E, claro, nós tivemos um problema, apesar de tudo isso, né? Tudo muito interessante até o momento em que nós temos um desenvolvimento econômico, mas aí vem uma contrapartida em relação à concentração de terras, né? O desmatamento e a expansão dessa fronteira agrícola e o esgotamento dos solos. Esses itens são itens que desfavorecem a região. Por quê? Porque essa expansão agrícola, esse esgotamento do solo vai fazer com que tenhamos cada vez mais áreas desmatadas. E, além disso, a concentração de terras acaba promovendo uma desigualdade social muito grande. Só que, veja só, todos esses fatores, como, por exemplo, a tecnologia, a mecanização agrícola, as técnicas adequadas, elas colaboram muito para aumentar a produtividade. Como sequência disso, nós temos o aumento também das exportações. Só que aí nós temos também o desgaste do cerrado, né? O desmatamento do cerrado, os produtos químicos que são utilizados e a sustentabilidade vai ficando cada vez menor. Em seguida, nós temos algumas imagens aqui que mostram para gente, aqui o desmatamento, aqui as queimadas, tá? E lá nós também temos muitas comunidades tradicionais que precisam da preservação dos domínios. Né? Por quê? Porque eles precisam trabalhar e desenvolver atividades sustentáveis por meio da pesca e do ecoturismo. Por isso, é necessário uma gestão sustentável. Veja só. Aqui nós temos as unidades de conservação. O que são unidades de conservação? São espaços com características naturais importantes e que precisam ser preservadas, né? Por causa dos ecossistemas que nós temos ali, da fauna e da flora, que muitas vezes é só naquele lugar que é encontrado. E, além disso, as comunidades tradicionais do local também precisam dessa proteção ambiental para conseguir viver de forma concreta. Na região centro-oeste, as chapadas são o melhor exemplo para esse tipo de unidade de proteção integral. É onde é possível verificar, de fato, a proteção e o cuidado com esse ambiente ali. O turismo ecológico é uma fonte de renda para a região, né? Como, por exemplo, as fazendas do Pantanal, o ecoturismo, que tem um viés econômico para promover a sustentabilidade financeira e econômica dos povos que vivem lá. Depois disso, vou mostrar essas imagens para vocês aqui que vai dar vontade de ir para lá. Olha só, aqui, né, um monumento natural conhecido como Cidade da Pedra, que fica na Chapada dos Guimarães, e aqui a cachoeira conhecida como Véu de Noiva, no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Tá? Em seguida, essa outra imagem aqui, que é o Lago Azul, que fica em Bonito.
Depois, vou falar um pouquinho para vocês sobre espaço geográfico e as paisagens culturais. Veja só, as 4 maiores cidades, de fato, são as capitais. Brasília é a maior delas, com 3 milhões de habitantes e também com um IDH elevado, 0,824. Goiânia é a capital do estado de Goiás e tem aproximadamente 1,5 milhões de habitantes, sendo a segunda maior da região. A terceira é Campo Grande, com 895 mil habitantes, e Cuiabá, com 610, é a quarta. Veja só as imagens. Aqui eu trouxe uma imagem de cada cidade para vocês verem, né? Cuiabá, aqui eu tenho Goiânia, aqui eu tenho a Ponte Juscelino Kubitschek, que fica em Brasília, e, por fim, né, a Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Depois disso, vamos falar um pouquinho sobre o espaço rural. A gente já comentou um pouquinho anteriormente, agora a gente vai aprofundar um pouquinho sobre a integração do Centro-Oeste e a expansão das fronteiras agrícolas, que num determinado momento houve uma infraestrutura muito grande, como construção de estradas federais, como hidrovias, aeroportos e, claro, o escoamento da produção, que era fundamental para aumentar, né, o equilíbrio econômico entre a produtividade e as exportações. Depois disso, eu quero contar para vocês que essa é a região que tem o maior rebanho bovino entre todas as regiões do Brasil. Tem aproximadamente 75 milhões de cabeças de gado nessa região, e o total no Brasil é 215. Já temos que pensar que a pecuária é de forma extensiva e semi-extensiva e que são predominantes nessa região. E o Mato Grosso é o principal produtor nacional, com 13,8% do total do país no quesito pecuária. Veja só esse gráfico aqui, ó. Nós temos as 5 grandes regiões do Brasil e a gente vai identificar que o Centro-Oeste aqui ó, tem 34,5% do rebanho bovino nacional, tá? Em seguida, a gente vai falar ainda sobre o espaço rural, só que agora vamos focar um pouquinho na agricultura, onde eu tenho destaque para a produtividade de soja e milho, mas também temos a produtividade de algodão e cana-de-açúcar. A região detém 40% da produção nacional das oleaginosas, leguminosas e cereais. E o espaço rural lá, ele tem uma alta concentração de terras, que reflete na desigualdade social, como a gente já havia falado anteriormente. Por quê? Porque houve uma concentração de muitas terras nas mãos de poucos proprietários, e isso reflete na questão da desigualdade social. Já a ampliação da fronteira agrícola, ela degradou parte do cerrado, e hoje nós temos apenas a metade da vegetação original. Veja os dados. 8,2% dela está protegida por meio das unidades de conservação que a gente viu anteriormente. 2,8% no quesito proteção integral e 5,4% de uso sustentável. E o setor extrativista, ele é considerado um dos principais na economia e vai ter como principais minerais extraídos o nióbio, o ferro, o manganês e o calcário. Veja só, aqui eu tenho uma imagem do rebanho bovino do Mato Grosso do Sul. Vejam que são utilizadas grandes áreas rurais para essa produtividade. Aqui eu tenho uma imagem de uma área desmatada no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e, por fim, uma região de extração de minério de ferro e manganês, tá? Por fim, as nossas atividades, eu vou deixar a atividade da página 48 para vocês e a gente se encontra num próximo momento.